Curve a sua fronte ainda por um instante. Põe as mãos assim no seu peito, no seu coração. Senhor nosso Deus, Pai, o Senhor nos mostra de modo tão simples, ao mesmo tempo tão profundo e tremendo. O ser humano é espiritual, o ser humano é espírito, alma e corpo. O Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então o Senhor espera isso de cada um de nós, Senhor. Senhor nosso Deus, para que não prevaleça a natureza terrena, mas sim a natureza de filhos de Deus, teu povo. Então pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, venha, nosso Deus. Que o Senhor não encontre o nosso coração disperso, as atenções, mas que estejamos firmados, Senhor, aqui em tua presença, receptivos, Senhor, com o nosso coração inteiramente preparado para o Senhor. Nosso Deus, em nome de Jesus, Pai. Quando eu penso no centurião de Cafarnaum, Senhor, que pediu ao Senhor apenas uma palavra, a Jesus. Disse: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra, o meu servo será curado. Uma palavra. Senhor nosso Deus, Pai, e o entendimento do jejum, Senhor, que nos aproxima do Senhor, que aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Sim, Senhor, pela mortificação da carne, quebrando a força da carne, o que hoje não é tão comum, meu Pai. Que o Senhor não encontre o nosso coração endurecido, mas que sejamos receptivos, Senhor. É o nosso pedido, Senhor, nosso Deus, para que haja essa comunhão, Pai, de modo tão simples como o Senhor nos apresenta, a simplicidade para termos o Senhor no nosso dia a dia, em cada um de nós. Que honra e privilégio, o Deus da criação, nosso Pai, pelo soberano nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu tão profundo sacrifício. Senhor Deus, que seja assim, Pai. Nosso Deus, que o Senhor possa escrever, como o Senhor diz, nas tábuas de carne do nosso coração, as tuas palavras, Senhor, que trazem vida. Jesus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Vamos dar uma olhadinha no celular, pessoal? Vamos dar uma olhadinha? Examine o seu celular. Você já olhou? De vez em quando toca um. E aí? Aí a pessoa fica sem jeito. Sim, porque já falamos, pedimos só dar uma olhadinha. Amém, Jesus? Muito bem. Só lembrando do início do entendimento sobre o jejum, não é? Então, a primeira coisa que nós contemplamos foi: Jesus não aboliu o jejum no Novo Testamento. Ele não aboliu. Jesus, ele deu ensinamento sobre o verdadeiro jejum que toca o coração de Deus, que realmente chega a Deus. Nós vimos como segundo ponto que o jejum, ele te põe numa comunhão íntima com o Espírito de Deus. Ele não é para ser exposto aí de modo externo, mas é algo dentro de cada um, buscando dentro de nós mesmos essa comunhão do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa que nós vimos foi que o jejum, sendo sincero e verdadeiro, como Jesus ensina, ele traz a recompensa de Deus. Estamos só fazendo uma rápida retrospectiva do início do entendimento sobre o verdadeiro jejum. Nós vimos isso semana passada. Então Jesus, ele não aboliu o jejum do Novo Testamento. O que acontece é que Jesus não obrigou, não determinou e não impôs jejum a ninguém.
Ele deixa a critério de cada um. Mas o entendimento é tão simples que Jesus disse aos discípulos e aos que os escutavam, aqueles que o escutavam: e quando jejuardes, olha só, olha as expressões que Jesus usou, o advérbio de tempo. E quando jejuardes, ou seja, quando você for jejuar, quando você se preparar para jejuar, quando você jejuar. Então essa é a base, irmãos. Isso é Novo Testamento. Então não há uma rigidez de dizer tem que jejuar. Não, é escolha. Mas você entende claramente que o entendimento de Jesus é: eles vão se consagrar. Eles vão querer uma comunhão mais íntima com o Pai. Eles vão desejar a comunhão e a sensibilidade ao Espírito de Deus. Então, rapidamente, Mateus 6, só revendo. Mateus 6. É o versículo 16. Então aqui fica bem claro que Jesus não excluiu, não aboliu o jejum do Novo Testamento. Vamos juntos? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vamos pegar a primeira parte, que é exatamente, com clareza, quando Jesus, quando vocês jejuarem. Então você vê que não tem determinação de tempo, exigência de Jesus, tem que jejuar toda semana, tem que jejuar uma vez por mês. Não colocou nada disso. Mas o entendimento é claro. E quando jejuares. Então o jejum, ele permanece no Novo Testamento. O que acontece, irmãos, é que quando não há um bom entendimento e essa simplicidade para se jejuar, numa consagração com o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus, aí é o erro. Como acontecia com o povo no Antigo Testamento. O povo de Deus jejuava, mas jejuavam quase que por uma obrigação. Então, se tornava um fardo. Só que eles jejuavam por interesse próprio, sempre buscando coisas para si. Mas não pode, pastora? Vamos ao entendimento. É um contexto, né, irmãos? Claro que quem jejua para Deus está buscando de Deus alguma coisa. Mas não essencialmente, necessariamente, sempre coisas materiais. Sempre coisas... Porque o jejum não é para isso. O jejum não é negócio com Deus. Jejum não compra bênçãos de Deus. O jejum, na verdade, ele nos aproxima de Deus no nosso espírito, ou seja, o nosso espírito fica mais sensível ao Espírito de Deus. O jejum, ele quebra a força da carne. Mas todo mundo só pensa em jejum de comida e alguns fazem sacrifícios aos extremos. Aos extremos. Claro que o jejum é de comida, mas não é só de comida. É de tudo que dá prazer. O Senhor Deus se queixou dos jejuns de muitos do Antigo Testamento. Vamos lá, em Isaías capítulo 58. Então o Senhor Deus falou com Isaías, logo no versículo 1, disse assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão
e a casa de Jacó os seus pecados. Dá uma paradinha. Já dá para a gente ter uma ideia. Deus falando com Isaías para apregoar os erros e pecados que aquele povo cometia e, no entanto, eles jejuavam. Olha só o vislumbre desse contexto. Deus chamando Isaías, dizendo, vai lá, clama a esse povo. Ou seja, fala em voz alta e firme. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Ué, eles jejuavam, mas não corrigiam seus erros. O que adianta? O que adianta jejuar, orar e não corresponder atendendo à palavra de Deus? Em obediência, fazendo as correções, quando o Espírito de Deus aponta uma falha na palavra, uma falha nossa, Ele nos aponta um erro. Então aqui já dá um vislumbre do estado desse povo. Ou seja, jejuavam religiosamente e por interesse próprio. E isso está bem claro. Aí entra o versículo 2. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Versículo 3, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Aí vem a resposta de Deus no mesmo versículo. Atenção, versículo 3, a resposta de Deus. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Dá uma paradinha. O Senhor Deus colocou aqui o jejum como um trabalho, um esforço. O entendimento é um esforço, né, que se faz, que é um sacrifício usando o corpo. Jejum. Mas você observa o versículo 2. O Senhor Deus está dizendo, vocês jejuam pelos interesses de vocês. Vocês só jejuam pelo que vocês querem. Vocês jejuam e ficam cobrando os resultados desse jejum. Vocês querem coisas e jejuam por essas coisas que vocês querem. Jejum não é negócio com Deus. Jejum não compra bênçãos de Deus. Está aí o erro de muita gente. Mas pastor, a gente não jejua por uma coisa, por outra, por pessoas. O sentido real do jejum, irmãos, não é pela bênção, é pela sensibilidade, pela comunhão com o Espírito Santo que vai nos dirigir para alcançar aquilo que não estávamos alcançando, para vencer aquilo que não estávamos vencendo. O jejum, ele dá sensibilidade ao Espírito Santo. Porque ao mesmo tempo o jejum quebra a força da carne. Jejum é nobre. Ele tem de ter propósitos. Propósito. Cada jejum tem que ter um propósito. Mas o propósito principal, que é a base estrutural do jejum, é comunhão com o Espírito Santo. Sensibilidade ao Espírito de Deus. E aí se quebra a força da carne. O corpo só pede as coisas da terra. Vamos aos exemplos simples. Caramba, jejum, meu Deus. Se consagrar, acordar pela manhã com o estômago cheio de fome, mas com desejo ardente de orar, de buscar o Espírito de Deus. Então vai lá e se consagra. Jejum sem oração é passar fome. E ora e busca o Espírito de Deus. Derrama o coração diante dele. O Espírito está se ligando mais ao Espírito de Deus. O jejum está em atenção a Deus, porque é sincero. O desejo ardente é de resolver o problema pelo poder do Espírito de Deus. Não envergonhar o nome de Jesus. Todo cristão carnal, meu irmão, mais dia menos dia ele se suja ou suja o nome de Jesus, envergonha, erra. Muito bem. O jejum é um sacrifício, mas se for feito de todo o coração, com coerência, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele vai trazer resultados. Mas é uma luta contra a carne.
O jejum, ele desperta o teu espírito, ele deixa o teu espírito sensível ao Espírito Santo. Em contrapartida, você está esmagando a sua carne. Você está literalmente esmagando a sua carne. Mas para que isso? Para que isso? Então vamos lá. O Espírito Santo fala em várias partes. Vamos lembrar de algumas. Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos era um príncipe dos judeus, era um mestre e doutor na lei de Moisés, mas ele não conhecia Jesus. Ele não tinha uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo não havia sido derramado para morar dentro do ser humano ainda. Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos perguntou como Jesus podia fazer aquelas coisas tão maravilhosas, dar aqueles ensinamentos. Senhor, ninguém pode fazer o que tu fazes se não for da parte de Deus. Jesus disse para ele, firme e categoricamente, é necessário nascer de novo da água, os bons banhos da palavra de Deus, e do Espírito, o Espírito Santo, que vem morar dentro para dirigir. Nicodemos até então não ouvia Jesus, começou a ouvir, despertou e disse, espera aí, só pode ser do céu, o que ele ensina é glorioso demais. As palavras desse homem enchem o coração, enchem a alma. As palavras desse homem fazem coisas dentro da gente. Eu preciso conhecê-lo, preciso saber o que é isso. Aí ele foi até Jesus. Mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes. É necessário nascer de novo da água, a água limpa. Jesus falou para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas quantas vezes o cristão escuta uma palavra que lhe dá uma correção e ele não se corrige? Por que endurece o coração? Se acordar e se consagrar e se colocar diante de Deus de verdade, a história vai mudar. Sensibilidade ao Espírito Santo. Comunhão com o Espírito de Deus. Então Jesus disse da água e do Espírito. É preciso o Espírito. O jejum nos deixa mais próximos, mais perto ou mais juntinho do Espírito Santo. Essa é a grande necessidade do cristão. Mas em contrapartida, isso é uma luta contra a carne. Quando a Bíblia fala de carne, fala principalmente de vontades, de desejos. Observa comigo a simplicidade disso. Jesus diz que ninguém jejua. A festa de casamento do judeu é um dos momentos mais fortes e mais felizes da vida de um ser humano, que é o noivo, no caso, e a noiva. Mas falando do noivo, que o noivo é Jesus. Jesus disse, ninguém pode jejuar, não precisa jejuar, se está numa festa de casamento e o noivo está presente. Por falar nisso, uma pergunta. Você marca um jejum quando é convidado para uma festa? Te chamaram para um churrasco e você foi em jejum? Com carinho eu vou perguntar, você está batendo bem? Ninguém jejua se está numa festa. Que ensinamento foi? Nós vimos isso semana passada. Que ensinamento foi esse que Jesus deu? Jesus ele está dizendo, o teu espírito está em festa, em comunhão com o Espírito Santo. Você está orando e sentindo a presença de Deus. As coisas estão fluindo. Você está bem. Você não está em angústia, você não está em desespero por alguma coisa que você não está conseguindo resolver, alguma ameaça que é uma coisa grave, você não sabe o que fazer. O jejum não precisa desse tumulto todo. Ele pode ser feito numa simplicidade em consagração a Deus para manter uma comunhão firme, mas não como hábito religioso, não como negociação com Deus. Na comunhão do Espírito Santo, no avivamento, no despertamento de fé. Isso mesmo, uma atenção mais especial a Deus, para não levar uma vida religiosa no marasmo. Jesus se queixou. Ele disse, no dia em que vocês jejuam,
vocês requerem tudo que vocês desejam e propuseram receber por esse jejum. Ou seja, vocês estão me comprando com um jejum. Jesus está falando isso aqui com clareza. Ele está dizendo, no dia em que vocês jejuam, vocês requerem todo o resultado do vosso trabalho. Eu vou ler de novo aqui, versículo 3. Vamos lá. Então eles diziam, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Aí Deus responde, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, vocês jejuam, mas querem em troca tudo que vocês desejam, tudo que vocês se propuseram a receber. Então isso nada mais é que um negócio. Eu vou jejuar porque eu quero isso, e o Senhor vai me dar porque eu estou jejuando. Jesus está jogando na cara deles, está dizendo vocês, como se o jejum deles fosse um trabalho que eles estivessem fazendo em troca daquilo que eles querem, que eles queriam. Está bem claro isso, não? Sim ou não? Ah, então já entendemos. Pode sim, irmãos. O jejum pode ser para receber bênçãos, desde que ela não seja o alvo específico do jejum, e sim a comunhão do Espírito Santo para alcançar aquela bênção ou sair daquele problema. O jejum deve ser sempre para se ter comunhão com o Espírito de Deus, mas para se ter domínio sobre a carne. Não deixar a carne aflorada, satisfazendo todas as suas vontades. Então vamos aqui a um exemplo. Quem já assistiu Quilos Mortais? Qual é o problema desse povo todo? Qual é o problema? Qual é o problema? Não é só a boca, não. É o paladar, é a vontade, é o desejo, é a carne. A carne, os desejos, as vontades, se forem alimentados, essa necessidade vai crescer. Jesus diz que um abismo chama. O menino, a menina começa a beber socialmente. Se envolve com grupos e começa a beber mais. Passa um tempo e aí começa então a beber desenfreadamente. Por quê? Porque já foi tomada pelo vício. Porque satisfez, primeiro começou, fosse lá como fosse, brincadeirinha, grupinho, fosse lá, provinha. Depois terminou como prisioneiro do vício. Então assim vai no cigarro, na bebida, na droga, sim ou não? Até em medicação. Tem gente que tem o vício da medicação. Está cheio de gente que se automedica. Sentiu uma dorzinha, já vai. Não procura médico. Se automedica. Então, corre para aquilo que tem necessidade. Para satisfazer a sua necessidade. E sem perceber, então dá vazão à sua vontade. À sua carne. Por que o jejum é um sacrifício? Então vamos lá. O que é mais prazeroso ou o que é mais difícil? Deitar numa rede ou fazer jejum? E dobrar os joelhinhos para orar? Ir para uma festa com os amigos queridos ou participar de um culto em consagração a Deus? Ou se trancar no quarto para orar sério a Deus até sentir a presença de Deus? Uma parte é do espírito, outra parte é da carne. Tem um momento da carne nas coisas lícitas, mas se não vigiar, a carne vai dominar. Esse é o problema. O problema é exatamente esse. Quando a carne domina e a pessoa satisfaz toda a vontade da sua carne. Por exemplo, tem gente que é de Jesus, mas tem uma fissura por doce, que misericórdia. Por que não faz um jejum de doce? Só de doce. Sim, irmãos. Sim. Você acha que não vai ter valor? Ao contrário.
Faça um jejum consciente. A carne tenta dominar sobre o espírito nas coisas lícitas. É isso mesmo. Todo exagero é exagero. A pessoa ela come a comida, come a sobremesa, mas tem uma paixão pela sobremesa. Então ela não come uma vez a sobremesa, ela quer a segunda, quer a terceira. Enquanto não tiver, quase botando para fora, ela não para. O que é isso? Gula. Quem sabe que a gula é pecado? Pronto. E quem está dominando pela gula? A carne, a vontade. Então o jejum é exatamente para isso, é para o contrário da satisfação da carne. O jejum é para esmagar a carne, para dizer não à carne. Olha a importância do jejum consciente, do jejum que realmente tem valor diante de Deus. Estou exageradamente dominado por essa vontade. Vou parar com isso. Então vamos lá. Você imagina quando um jovem se converte, acabou de se converter, mas levava uma vida de prostituição. Aí se converte. Vai ter que dominar sua carne, sim ou não? Vai ter que trabalhar seus sentimentos, seus pensamentos, seus cenários de cabeça. Mas pastor, libertação. Isso não acontece no piscar de olhos. Por isso a lavagem pela água. A palavra, ela vai limpando. Claro que a pessoa vai se esforçar e vai fugir daquele mal. Mas o que já entrou dentro da pessoa vai ser lavado pela palavra que é viva e eficaz. Jesus deixou isso bem claro no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, quando ele disse, no versículo 3, ele disse, vós já estáis limpos, vamos lá, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Um tem apetite exagerado por comida. Outro tem um apetite exagerado por doce. Outro tem um apetite exagerado por sexo. E se é solteiro, tinha que se dominar 100%. Solteiro, livre. E dentro do casamento, caramba. Quem já leu quando o apóstolo Paulo fala que o jejum deve ser combinado entre os cônjuges? Quem já leu isso? Exatamente por isso. Porque o jejum não é simplesmente jejum de comida, mas um jejum de satisfação da carne, para esmagar a carne. Entenda o sentido de esmagar, aspas aqui. Ou seja, não satisfazer a vontade da carne para ficar um tempo em consagração, em oração a Deus. Então esse tempo de oração e de busca em jejum está renunciando às vontades da carne, dizendo não para a satisfação da carne. Mas é claro que numa busca de Deus, leitura da palavra, olha, essa coisa de, eu faço jejum e vou para o meu trabalho. Irmãos, tá bom, faz jejum, vai para o trânsito. Qualquer probleminha no trânsito, solta a língua e já fala uma besteira. Que jejum é esse? Que jejum é esse? Que jejum é esse? O jejum é importante quando você se prepara para jejuar. Entra a comida, sim, mas não necessariamente 100% o tempo todo e todas as vezes. Tem muitas formas de jejuar com a sabedoria de Deus para enxergar o que te prende, o que te domina, qual é o vício que você tem. Quem come demais tem o vício da comida. Quem é fissurado em doce tem o vício do doce. Tem gente que tem fissura mesmo, meu irmão. A língua coça se ficar calada. Tem gente que quando não tem com quem falar, fala sozinho. Procura alguém para buzinar no ouvido.
tagarelice. Todo exagero é exagero. Agora, a comida, ela realmente é necessária e dá satisfação. Quando uma pessoa diz, quando um cristão diz, vou fazer um jejum sério a Deus, e vou passar um tempo X, nunca se deve dizer a Deus, Senhor, vou jejuar 12 horas. Faz isso não, meu irmão. Quando der 8 horas, teu estômago está colando nas costas e gritando dentro de você. Aí você vai, não aguenta e come alguma coisa. Ai, Senhor, quebrei o jejum. Para que foi falar? Senhor, estou consagrando um jejum ao Senhor. Se é um jejum pequeno, de 2 horas, de 3 horas, você tira de letra. Agora, se vai fazer um jejum prolongado, o que eu não aconselho, acho que não é para, me perdoe, mas para membro de igreja, do corpo, tem que ter uma causa muito nobre, algo muito sério. Porque o jejum é renúncia. O jejum é você renunciar a si mesmo, a sua vontade, a sua carne, seu alimento, a necessidade do próprio corpo. Deus não condena. Quantas vezes você lê no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus indo nos banquetes, na festa de casamento, Jesus estava presente. Na casa do fariseu no jantar, Jesus estava presente. Quando a mulher, a Maria Madalena, vem com o vaso do alabastro nos pés de Jesus, ele está à mesa jantando. Então comida é boa, é lícita, é glória a Deus, e Deus fez uma variedade de alimentos aí que não é brincadeira. Mas tem hora que tudo é na carne, na carne, na carne. Tudo é natural, natural, natural. Quando é que o Espírito vai estar em comunhão com o Espírito Santo? Quando disser um basta para a carne, disser não. Vou tirar um tempo para me consagrar a Deus. Para ficar diante de Deus, para orar, para adorar a Deus, para louvar. Meditar tem que ser prática o tempo todo. Mas é diferente quando você se consagra e faz um jejum, comendo a palavra de Deus para fazer a vontade de Deus. Para dizer para a sua carne, não. Eu quero sensibilidade ao Espírito Santo. Eu quero o meu espírito sensível a Deus. Eu preciso que o Espírito Santo me dirija. Eu não quero errar. Eu não quero sofrer, eu não quero dar espaço para o diabo. Eu não quero pecar. Eu quero vencer. E para isso eu preciso ser sensível ao Espírito Santo. A palavra, o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus, o Senhor Deus sempre nos conduzirá em triunfo. Jesus Cristo, a vontade de Deus é nos fazer vencer todas as batalhas. E às vezes a batalha vem pesada. Às vezes ela vem gritante. E se o cristão não tem comunhão com o Espírito Santo? Tem gente que entra num jejum desesperado. Já está dentro do problema, caindo no fundão do poço, é que ele vai iniciar um jejum. Porque não tem uma prática de comunhão com Deus. Não leva uma vida de oração e não renuncia à sua carne de vez em quando. Vai dizer não. 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 Então, gente, alimentos são maravilhosos. Vida conjugal, comunhão de corpo no casamento, maravilha. Mas tem um tempinho que tem que dizer não e dizer, vou buscar o Espírito de Deus, vou renunciar à minha carne, vou negar a minha carne a satisfação, para ter uma comunhão com o Espírito Santo. Pode sim, para resolver um problema. Caramba, você vê isso à vontade nas Escrituras, nós vamos contemplar isso. Mas o jejum não é especificamente, propriamente, objetivamente, nunca foi e não será um negócio com Deus. Jejum não é para comprar bênção. Jejum não é para comprar Deus. Jejum não é pagamento a Deus para que Ele nos responda naquilo que a gente quer. Porque as bênçãos são dadas por fé. O jejum o verdadeiro jejum para buscar comunhão com o Espírito Santo. O jejum é para quebrar a força da carne que, quando domina, atrapalha a vida espiritual. E como atrapalha? O cristão só consegue sentir o mover do Espírito Santo dentro quando verdadeiramente anda em espírito. Ou seja, quando não dá vazão à sua carne em tudo e separa tempo para buscar o Espírito de Deus. E para buscar o Espírito Santo,
a melhor forma, de vez em quando, é um jejum. Observem que Jesus não obrigou o jejum, ele não obriga, não estipulou o dia, quantas vezes, quando. Ele deixou a critério de cada um. No Novo Testamento ele diz: e quando jejuardes, ou seja, quando você decidir jejuar, quando for o teu tempo de jejuar, então não faça como eles faziam, faça assim, assim, assim. Viu isso? Então o ensinamento de Jesus permanece. O jejum, irmãos, por esmagar a carne, ele enriquece a nossa vida espiritual. Por negar a vontade da carne, o jejum nos deixa literalmente mais perto do Espírito de Deus. E aí você vai contemplar isso lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Bem devagar, porque nós vamos só nos primeiros 5 versículos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Quem lê comigo? Então dá uma paradinha, olha para cá. Só. Alguém está num aperto financeiro violento. Acabou de ser convidado para o churrascão do ricaço. Vai ter a picanha mais macia da história da humanidade. Dos bois e das vacas. Vai ter todo tipo de sucos e bebidas à vontade. Então vamos lá, igreja. Aí, está passando necessidade. Não come um bife tem 3 meses. Só tem ovo quando der. Véspera do churrascão. Deita na cama, pensamento está onde? Está no céu? Vocês já ouviram falar que aquela churrasqueira que fica na porta de padaria, de bar, de lanchonete, que tem os frangos rolando? Você já viu quando um cachorro para e fica olhando? Não, por favor, não estou comparando as pessoas, estou só mostrando para você o que se passa na cabeça de cada um. Pastora, que isso? Estou te mostrando o que é um jejum, meu irmão. O jejum é você literalmente desejar ardentemente uma comunhão com Deus. É você querer o Espírito Santo dentro te enchendo. É você desejar ser sensível ao Espírito de Deus para que Deus te dirija. Nessa comunhão, então, vem resposta. Inspiração para resolver o problema. É Deus dentro de você. Claro que eu estou brincando essa coisa de passar necessidade e tal, mas apesar de que tem gente que, por falta de entendimento, meu irmão, não tem nem ligação financeira com Deus. Mas você vê aqui, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois o jejum é isso. Quando se faz um jejum consciente, irmãos, é para se encher do Espírito Santo, é para ter um melhor entendimento da palavra, é para arrebentar com Satanás e seus demônios, porque só o poder do céu de nosso Senhor Jesus Cristo é que arrebenta com qualquer demônio. Então pensar nas coisas que são de cima. A bênção vem de Deus, a bênção vem do céu, o poder vem do Espírito Santo, o poder vem pela palavra de Deus. Versículo 3, vai? Vamos lá? Vai comigo. Porque já estáis mortos, e a vossa vida
Olha, pelo amor de Deus, eu não vou perguntar porque é desnecessário. Chega a ser estupidez da minha parte perguntar se alguém aqui já viu um morto. Morto se mexe? Morto fala? Morto pede comida? Imagina o morto, está na hora de descer o caixão no túmulo, ele senta e diz, não, pelo amor de Deus, meu último pedido, me dá uma comida gostosa. Está morto mesmo. Está morto. Você já pensou se toda pessoa que tem a gula... Amém, igreja? Se todo mundo, irmãos... Olha, a culinária cresceu tanto, tanto. Hoje está tão enriquecida de sabores, que as pessoas hoje não degustam comida, as pessoas se entopem de comida. Muitas. E em algumas pessoas acaba sendo um vício, sim ou não? Então você vê, o jejum sacrifica. Sacrificar a carne para que as vontades não prevaleçam. Jesus está dizendo, você já está morto. O jovem que vivia na prostituição, ou a jovem, ou a pessoa vivia na prostituição, se prostituía. Não ficava sem a prática sexual, mas direto se converteu. Morreu. Até encontrar a pessoa certa para o casamento, morreu. Preciso falar mais? Preciso falar mais? Então é só isso, irmãos. Tem que morrer para a gula. Tem que morrer para tudo que domina a carne. E coisas lícitas como comida. Eu contei aqui hoje de manhã. Lá pelo ano de 1998, aconteceu comigo. Eu tinha acabado de tomar um cafezinho à tarde. Fazia jejum. Terminava. Não ia almoçar direto. Se o jejum era só na parte da manhã, ia tomar um café. Lá pelo meio-dia, 1h, fosse lá o que fosse. Tá bom. Só que daqui a pouco, estava tomando outro cafezinho. Chegava tarde, nem percebia, estava tomando outro cafezinho. Quando eu percebi, eu falei, caramba, eu já tomei acho que uns 6 cafés essa tarde, ou 7. Eu falei, não é que eu estou viciada em café e nem percebo? Eu conversando comigo. Aí o que eu fiz? Falei, opa, vou dar um jeito nisso. Entrei na presença de Deus, falei sério, falei, Senhor, eu vou provar para mim mesma que eu não sou viciada em nada, que eu tenho. O meu espírito tem domínio sobre o meu paladar, sobre a minha vontade. Senhor, eu vou fazer 3 meses de jejum de café. Isso mesmo. 3 meses. 3 meses. Não tomei um cafezinho, cheio de café nas narinas. Café para todo lado. Café em casa, café na igreja, café sentindo... Vai passar em frente a um café cheio de café. Tô nem aí. Tô dominando. Quando fez 3 meses, eu fui observando o tempo, claro, tô com o calendário. E eu falei, Senhor, os 3 meses eu cumpri, mas agora eu vou continuar, porque é para mim mesma. Porque eu estou consciente que nada domina a minha vontade. Fiquei 4 meses, ficaria 5, 6, se eu quisesse. Mas o café foi criado por Deus, é um produto da natureza. Então não é pecado tomar café. O pecado é ficar o quê? Viciado. Então o problema não é a prática sexual, é o pecado fora do casamento. Ou o vício exagerado. A comida é a mesma coisa. Por que quilos mortais? Assiste para você ver. O problema todo é a gula. É a necessidade de satisfazer a carne. E em alguns casos é incontrolável. Por quê? Porque o desejo de comer está mais forte do que a resistência que se apresenta. E o cristão não pode permitir que coisa alguma o domine. O cristão não pode, ele tem que perceber o que está me dominando.
O que tem poder sobre mim que eu não estou conseguindo dominar? Então é preciso tomar uma posição séria. Aí entra o jejum, para quebrar a força da carne. Por quê? Porque você vai com a palavra. Mas até então a palavra estava dentro de você, mas você não estava jejuando para que o seu espírito fosse mais forte do que a vontade da carne. Então o jejum, ele tem esse objetivo, na verdade, duas coisas. Ele nos deixa sensíveis ao Espírito Santo e ele quebra a força da carne. Você prova que o teu espírito é mais forte que as tuas vontades. Você vê que hoje a turma diz, né? Não resistir, não dá para resistir. Ah, porque é assim, ah, porque não tem jeito, ah, porque eu me apaixonei, ah, porque... O cristão tem que fazer que o seu espírito seja mais forte do que a sua carne, ou seja, que as suas vontades. Aí sim, ele vai ser um cristão perfeito e vai dizer, eu tenho domínio sobre a minha carne. Ainda no versículo 3, vamos lá? 5, né? 4. Quando Cristo, que é a nossa vida... Não, eu não terminei o 3, irmãos. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com... O que está escondido está aparente? Não. Deu para entender? Quando você mata aquilo que te dominava, você está escondidinho lá em Jesus Cristo. Escondidinho. Que isso? Escondidinho. A tua resistência àquilo que te dominava, te deixa escondidinho com Jesus. Aquilo não te domina. Não prevalece sobre você. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. 5, vai comigo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é... Olha, tem coisa aqui que não é brincadeira. Vamos pegar aqui, olha só. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar. Passar um dia em jejum, ou seja, vou mortificar meu apetite, meu paladar, minhas vontades, minha carne, literalmente. Que coisa. A minha boca hoje não vai mastigar, vai adorar a Deus. Claro que se fizer um jejum um dia vai ter que beber líquido. Vai ter que beber líquido, sabe? Ah, mas é um dia só. Não cai nesse erro. Não cai nesse erro. Bebe água, bebe suco, bebe líquido. Mas hoje eu vou mortificar a minha carne. Agora, irmãos, povo de Deus, jejum sem oração é passar fome. Tem de buscar uma comunhão do Espírito Santo e, de preferência, o jejum deve ser num dia em que você possa se dedicar a Deus, literalmente apresentar sua carne, seu corpo físico a Deus. Você está negando a satisfação da carne, mas você está oferecendo sua carne a Deus. Que as suas vontades sejam submissas às vontades de Deus. Então o Espírito Santo diz, usando o apóstolo Paulo, mortifica a tua carne. Ué, mortificar, isso mesmo. Mata essa vontade. Domina essa vontade para que ela perca a sua força. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza. Tem gente que precisa fazer jejum, irmãos, mergulhando na palavra, as partes de santidade. Você já viu que tem gente que não consegue falar uma frase sem soltar um ou dois palavrões? A impureza. Como é que essa boca vai adorar a Deus? Como é que essa boca vai ter autoridade sobre Satanás? Vai usar o nome de Jesus? Lembra? Olha um estudo que nós tivemos. Afaste-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Se eu vou usar o nome de Jesus, eu tenho que estar afastada de iniquidade. Ou seja, eu tenho que estar dentro da palavra. Eu tenho que santificar. A impureza. Todo cristão, meu irmão, que solta besteira, ele não se limpou por dentro. Jesus disse que a boca fala, o coração está cheio. O jejum vai ajudar. Se consagra,
Pede ajuda do Espírito Santo e vigia. O diabo vai jogar seta na cabeça. O salmista disse: o que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Mas falta domínio próprio. Por que falta? Porque não se consagra. Não jejua para mortificar a carne. Então a carne está solta para fazer tudo o que quer. Quer xingar, xinga, quer brigar, briga, quer comer, come, quer comer demais, come. Enfim, todo cristão tem que dominar a sua carne. Então não é só jejum de comida. A comida é a parte mais forte dentro do contexto do jejum. Mas o jejum é da carne. É colocar a carne em jejum. Onde é que eu erro? Onde é que eu exagero? Onde é que eu extrapolo? Versículo 5 ainda. Mortificai os vossos membros, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, olha aí. Tanto para a comida quanto para outra, quanto para a satisfação da carne. Apetite desordenado. Deus está dizendo, mortifica essa carne. Então, toda pessoa que quer, irmãos, ter um autocontrole, ter comunhão com o Espírito Santo, o jejum é necessário, sim. Agora, sem exagero. Esse negócio de vou jejuar uma semana, todo dia até meio-dia, vou jejuar 2 vezes na semana, 12, 15 horas. Para com isso. Isso não é por aí. Vamos aqui a um jejum muito especial. Vou mostrar para vocês a base disso. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Quem lê comigo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça. E agora? Quando é que se chega nesse ponto? Pois é. Consagrações conscientes. Um jejum de alimentos, muito bem, quebra a força da carne. Mas a consagração no Espírito Santo e a meditação, as meditações. Quando é que vai parar de falar besteira? Quando santificar não só a boca, mas o seu interior. Às vezes não sai do coração. Sai de um momento de explosão. O diabo joga a seta e abre a boca. Não, meu irmão. O cristão tem que ter domínio sobre a sua boca, na comida, no doce, nas palavras, nas conversas. E para isso é necessário estar sob o controle do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai amordaçar você. Ele não vai botar um pano na tua boca, ele não vai te amordaçar para você não falar o que você quer. A consagração consciente, o temor a Deus, a leitura e as meditações, as reflexões na palavra. Então, com os jejuns, aí sim, há um trabalho do Espírito Santo dentro. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Está vendo como não é difícil uma pessoa se libertar? Como não é difícil uma pessoa mudar a sua forma de ser? Não é difícil. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Deus está dizendo, não fale nenhuma palavra pesada. Não fale besteira. Não fale palavra torpe. Agora, só abra a boca para falar o que for promover, o que vai promover edificação, o que vai edificar aqueles que estão te escutando. Eu falei no domingo, aquilo que você posta na internet é o que sai de dentro de você. O que você digita as suas vontades. Você expõe ali o que você é, o que você pensa, ou o que você sente, o que você fala.
Só que está digitado. Jesus disse exatamente isso: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então o cristão tem que mudar, é por dentro mesmo. Não é fazer aquela força, não vou falar besteira, vou trincar os dentes. Isso é besteira, a besteirada está dentro. O negócio é tomar uns bons banhos da palavra, mas se consagrar em jejuns, buscando em oração a ajuda do Espírito Santo e se conscientizar. Jejum de palavras. Mas o jejum de palavras, irmãos, para quem está começando o evangelho é perigoso, porque estou em jejum de palavras. Acordou, saiu, foi à padaria, encontrou com o vizinho, bom dia, vizinho. Me poupa, né, irmãos? O marido e a esposa, oh meu bem. Jejum de palavras é jejum de besteira, meu irmão. É um jejum de tudo que se pensa, que se acha que se deve falar. É um jejum de jogar conversa fora. Faz jejum, meu. Um grupinho se reúne. Um começa um assunto. O outro lembra de alguma coisa e entra no assunto. Já desvia o assunto para outro assunto. E o assunto se estende. Já desvia para outro assunto. Você já viu o que é conversa entre amigos? É só você ouvir falar. Se é que alguém aqui não foi. Conversa de bar. Que a gente escuta falar. Ah, fiquei jogando conversa fora a noite toda. Jogando conversa fora. Não tem noção do que estava fazendo. Então, irmãos, tem jejum de palavras também. O jejum de alimentos não é um jejum cego. É um jejum para mortificar a carne. Mas tem muitas outras coisas que precisam ser mortificados na carne. Tudo que vá contra a palavra de Deus, zero. Amém, igreja? Curve a sua fronte. Pai, muito obrigado. Quem quer viver assim? Quem tem temor do Senhor. Jejum. Hoje falar em jejum, misericórdia. A carne grita. As pessoas berram. Quanta gente grita e berra. Jesus já fez tudo, não preciso fazer nada. Então nada é por acaso, meu Pai. A sonolência espiritual, a negligência com a vida espiritual, o próprio corpo, a boca fala o que quer, a mente alimenta o pensamento que quer, o coração é dominado por qualquer sentimento que deseja ou que alimenta mesmo, e a carne sofre as consequências de tudo isso. E o Senhor dizendo: mortifica a tua carne, mortifica a tua carne, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para promover a edificação de quem te ouve. Pai, Santo Espírito, que coisa tremenda. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos e por este ensinamento sobre esta base tão forte que é o verdadeiro jejum. Jesus, muito obrigado. Amém? Glória a Deus.